qual a sua opinião sobre o Enéas Carneiro? O Enéas, talvez eu deva até fazer um vídeo específico sobre ele. Me assusta um pouco que a figura do Enéas está sendo, de novo, reivindicada, porque o Enéas, ele é um fascista clássico, assim. O que me assusta um pouco é que certas pessoas não entendem sobre o que é fascismo ou o nacionalismo brasileiro. Sempre ficam confundindo essas duas ideias políticas. Você precisa entender o que é fascismo, se ele é uma questão histórica ou é uma ideologia política defendida por certas pessoas, que na realidade nós chamamos de neofascistas. Também, seguindo por outro fato, o nacionalismo está sendo ressuscitado por certas alas da direita, as quais não viram todos os vídeos do Enéas para dizer realmente o que ele defendia, o que considero um grande erro. Ele tem uma retórica fascista que é muito oriunda do fascismo identificado com o integralismo mesmo. Não é à toa que o PRONA, que é o partido do Enéas, absorveu muitos integralistas e órfãos do integralismo. No meu vídeo sobre integralismo eu mostro até um candidato que foi eleito pelo PRONA e que no santinho dele tinha o sigma do integralismo. Que é uma ideia de soberania nacional à direita, né? Uma ideia de nacionalismo chauvinista, excludente, muito preconceituoso. Então, o Enéas é um cara que ele tem uma retórica profundamente fascista. Nessa parte do PRONA, meio juntar pessoas que eram ligadas ao integralismo, precisamos saber que isso não significa que o PRONA é integralista, mas sim que os seus participantes estejam ligados a uma causa pela nação, não por um certo grupo restrito. Em certa parte de falar que integralismo, essa ideologia também prega que deve respeitar as tradições, principalmente do catolicismo, algo que Enéas nunca pregou isso, nunca escolheu alguém que fosse realmente da religião diferente. Sempre tentou abranger pessoas de diversos tipos de sexo, gênero, religião. Não tem nada de excluente, tanto que tem um vídeo no Pânico que o Enéas falou que tinha uma pessoa assumida dentro do partido, e também que era totalmente errado, totalmente era contrário ao racismo, muito pelo contrário que o integralismo aborda. E ele ainda é uma figura bastante reivindicada por alas da direita, associadas com um projeto nacional desenvolvimentista nos moldes do que era o fascismo da década de 30 no Brasil. E por que isso é interessante? Porque o fascismo no Brasil ele se reconfigurou por conta das demandas da burguesia contemporânea. O fascismo brasileiro e o fascismo em boa parte do mundo se configura como fascismo de livre mercado, de liberalismo econômico, de neoliberalismo. Nesse exceto, eu concordo em parte com ele, visto que a minoria privilegiada prefere os anseios do livre mercado. O livre mercado que explora o trabalhador também é o mesmo que fornece também todo tipo de moralidade, seja na área social, econômica. E isso também não só abrange esse fascismo, que na verdade não posso nem chamar de fascismo, visto que ele mudou muito, na verdade degenerou-se. É complicado de afirmar, mas essa parte chamada de neofascista, que é o mais adequado a cunhar, é que eles ouvem muito mais
os olhos do mercado. E isso chega a ser um pouco contraditório, porque é o mesmo mercado, o mesmo capital que fornece tudo que são contra a família, contra a economia. E também o neoliberalismo também está totalmente impregnado, não somente no fascismo, no neofascismo no caso, mas também no comunismo, que em que seus defensores não mais falam sobre soberania, mas, mas sim mas sim privilégios ou benefícios só para uma pequena classe social, a qual dá tantas vantagens que causa até uma desigualdade social e moral dentro da população. Isso é o neoliberalismo. Isso que é o progressismo moderno. E pessoas como Ian, o Centelha Vermelho, História Pública, enfim, que julgam essas pessoas que têm uma retórica fascista, que, em outras palavras, tá tentando contra-argumentar sobre o conservadorismo, são chamadas de preconceituosas, fascistas, enfim, sendo que na realidade não é muito bem assim. E é esse neoliberalismo que, segundo a palavra dele, ele é contra. Mas também é o mesmo neoliberalismo que fornece, ou melhor, fomenta todo e qualquer conflito, desigualdade e até mesmo a propaganda de movimentos de minorias. Às vezes o sistema corta a mão somente para salvar o braço e forma esses formadores de opinião de internet, os quais, como História Pública, infelizmente são manipulados a falar algumas baboseiras. Qual a diferença entre integralismo e fascismo? Integralismo é o fascismo brasileiro. Eu explico isso no meu vídeo sobre integralismo. Mas o integralismo é uma forma de fascismo brasileiro. Da mesma forma que o nazismo é uma forma de fascismo alemão. Mas eu explico essa terminologia no vídeo melhor. O PTB absorveu o Prona? Não só o PTB, mas teve também o PRTB, que é o partido do Mourão, né? Pelo menos era o partido do Mourão. Alguns partidos absorveram o Prona. Acho que alguns foram por PSL também. Somente uma colocação aqui, para não confundir na cabeça de muitos. Seguindo a história, em 2006 o Prona não conseguiu eleger um deputado e com isso sofreu a cláusula de barreira. Por isso ele teve que se fundir com outro partido, que na época era o Partido da República, o PR. Depois dessa fusão formou o Partido Liberal, o famoso 22 do presidente Bolsonaro. A Era Vargas foi integralista? Não. O Vargas combateu os integralistas. Ele se aliou com os integralistas antes do golpe do Estado Novo e depois do golpe do Estado Novo ele desarmou, ilegalizou e prendeu o Plínio Salgado, inclusive. Mas aí eu precisaria fazer um vídeo específico sobre o Enéas, porque eu acho pertinente. Eu vejo gente reivindicando o doutor Enéas como um grande estadista, muitas vezes sem perceber que na verdade se trata de um fascista clássico. Um recado para ele, pode fazer esse vídeo, que eu mesmo refutarei. E por que que o Prona, por exemplo, e o Enéas não conseguiram fazer com que o seu projeto fascista se tornasse um movimento de massas? Porque o projeto fascista do Enéas era obsoleto. O mais exato aqui, o projeto não era obsoleto, mas sim que ia contra os interesses da burguesia. Porque na época a dívida pública estava tão alta que foi articulado pelos próprios burgueses que implementaram no Brasil o consenso de Washington e por isso
influenciou que seus políticos vendessem suas estatais, desregulamentar as leis, fazer reforma monetária, enfim, várias outras políticas econômicas. E isso não se tornava algo ultrapassado para Enéas. Isso para quem buscasse informação na época, saberia muito bem, estaria informado sobre isso. Entretanto, infelizmente, a mídia comprada pelos interesses estrangeiros não deu ouvidos, tampouco atenção ao político Enéas. O projeto do Bolsonaro se tornou movimento de massas porque ele teve a adesão da burguesia. E porque o fascismo contemporâneo, o neofascismo, ao redor do mundo, se configura muito na toada do neoliberalismo. No caso do Brasil, eu não preciso nem dizer, gente. O Bolsonaro, ele deu um 360... Deu um 360, ele parou no mesmo lugar, né? Deu um 180 na retórica dele, que ele tinha uma retórica muito semelhante à do Enéas, de um nacional desenvolvimentismo à direita. Mas agora ele é um ultraliberal. Ele mudou isso porque ele aliou a retórica fascista dele às demandas da burguesia para se tornar uma figura que seria líder de um movimento de massas. Viu o Enéas no Flow? Hã? Eu tenho que admitir que eu ri nessa parte. Como o Enéas no Flow? Só se for em tabuleiro de Ouija, né? Porque o cara já morreu, né? Enéas no Flow, velho. Elias. Ah, era pra ser... Elias. A pessoa falou Enéas, né? Ou eu que sou louco? Eu sou burro. A pessoa falou Enéas, velho. A pessoa falou Enéas, pô. Eu não tô doido não, chat. A pessoa falou, você viu o Enéas no Flow. Eu não vi o Enéas no Flow, tá? Meu nome é Enéas.